Borges, bom dia. Desculpa novamente aí. A reunião já está sendo gravada. Na hora que os senhores quiserem aí, estão à disposição. Inicialmente, só agradeço pela boa vontade de contribuir com o conhecimento aqui do CPA. O Tenente Coronel Luiz Vitor está do meu lado aqui, está assistindo também. E na hora que vocês quiserem. Tá joia. Senhores, bom dia. Com a permissão do senhor Tenente Coronel Luiz Vitor, Major Martins, eu sou o Major Borges, sou chefe da Agência Regional de Inteligência da 7ª Região. Estamos aqui eu, o Capitão Leles, chefe da P3, Seção de Emprego Operacional. Do meu lado, o Sargento Toledo, analista de inteligência da 7ª Região. E também o Sargento Evandro, auxiliar da P3 da 7ª Região. O nosso comandante, ele está na reunião já estava prevista de regimentação dos aspirantes, aí não pôde estar presente, mas pediu para a gente agradecer a oportunidade de estar falando com os senhores aqui hoje, né, apresentando essa estratégia que a gente tem utilizado aqui na 7ª Região, né, e desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, em qualquer esclarecimento, para trabalhar em conjunto, então a gente está à disposição. Eu vou colocar uma apresentação aqui rapidamente, aí enquanto eu vou falando, a gente mostra, visualiza melhor. Senhores, essa metodologia de acompanhamento de alvo prioritário, Ah lá, então, dá para os senhores competir. conseguem visualizar a tela? O café nosso tá muito melhor. Está conseguindo visualizar a tela? Tá conseguindo resgatar teu... Sim. Tá ok. Então, senhores, a metodologia de acompanhamento de alvos, uma breve contextualização, como ela surgiu. Em janeiro do ano passado, foi publicada a instrução 3.03.2010, que trata da prevenção e repressão ao homicídio na Polícia Militar. A segunda edição foi publicada em janeiro. Então, o indicador ele é uma materialização, ele é uma metodologia para cumprir algumas estratégias previstas ali na instrução. Também eu gostaria de destacar aqui que, numa reunião da GDO do nível estratégico, no início do ano passado, foi apresentada uma iniciativa na 11ª Região, que era essa instrução 2.03.01, que também tratava desse assunto de monitoramento e fiscalização de egressos do sistema prisional. Então, quando a gente viu aquela boa prática apresentada lá na reunião da GDO do nível estratégico, né, o nosso comandante aqui achou muito interessante e recomendou que a gente verificasse, né, a implantação dessa boa prática aqui na nossa região. Então, nós fizemos contato lá, pegamos a experiência deles, assim, pegamos as boas ideias, vou até falar mais para frente o que a gente utilizou, e ampliamos algumas questões, basicamente, já citando, eles lá focavam em egressos do sistema prisional, aqueles que tinha CEU, né? Depois a gente vai explicar sobre o CEU, e a gente ampliou para outros alvos que não estão no CEU. Então, foi uma mudança. E uma outra questão que a gente fez um plus, vamos dizer assim, é que lá utilizava-se uma planilha em Excel que era alimentada automaticamente, manualmente. Então, o diferencial que a gente verificou aqui que a gente podia fazer é automatizar essa forma de alimentação através da BISP. Então, os vários sistemas na BISP ali, eles possibilitaram que a gente automatizasse essa migração de dados para o sistema. Então, foi esse diferencial. Então, a partir de maio, a gente implantou aqui na 7ª Região um indicador tático chamado Indicador de Acompanhamento de Alvos Prioritários, IAAP. E, então, com essa ideia que veio lá da 11ª Região, a gente fez a instrução que está abaixo, aí, 20.001, e regulou esse mapeamento, seleção, escolha de alvos e posterior acompanhamento e fiscalização de egresso. Então, essa é a contextualização como que surgiu. Os objetivos principais desse indicador, dessa metodologia,
estabelecer uma forma de selecionar e acompanhar os principais infratores que impactam na criminalidade na 7ª região, principalmente aqueles crimes, infratores que estão envolvidos em crimes monitorados pela GDO. Então, a gente chamou esses infratores de alvos prioritários. Então, em observância ao POP previsto, que está contido lá na Instrução de Prevenção e Repressão ao Homicídio, a gente materializou, né, através desse IAAP, né, através do indicador. Com isso, né, com a implantação do indicador, o objetivo é realizar periodicamente visitas preventivas a esses alvos prioritários, fiscalizações do cumprimento de medidas impostas pelo Poder Judiciário e abordagens a alguns alvos que não são acompanhados no CEU. Então, às vezes, é um alvo que a gente verificou aqui que ele está impactando na criminalidade, é um potencial autor ou vítima de homicídio, por exemplo. Então, a gente direciona equipes para realizar abordagem a esses alvos. E, através da ferramenta utilizada, a gente também consegue fazer uma melhor gestão e um acompanhamento mais eficaz das fiscalizações realizadas, dos descumprimentos que foram constatados, né, de descumprimento de medidas impostas pelo Poder Judiciário. Então, esse sistema veio para otimizar essa gestão. O objetivo principal, em destaque aqui, é reduzir a reincidência criminal desses alvos prioritários, que a gente considera que são aqueles que mais estão impactando no fenômeno criminal na nossa região, e, consequentemente, prevenir crimes. Então, a gente elenca aqui, em toda a 7ª região, a gente tem aproximadamente 1.300 alvos, alguns com um nível de prioridade mais importante, mas a gente elegeu eles, são aqueles que a gente considera mais, que estão mais impactando na criminalidade, e com vistas ao monitoramento deles, a gente pretende, né, prevenir os crimes. E também, né, o objetivo de otimizar o fluxo de informações e comunicação com outros órgãos, Ministério Público e Poder Judiciário, com vistas à revogação de benefícios, expedição de mandados e etc. Então, através das fiscalizações realizadas e esses dados que migram lá para o sistema que a gente criou, o analista de inteligência tem um fácil acesso a isso, não necessita de realizar consultas manuais, e com isso ele pode, né, através da constatação de algum descumprimento, estar comunicando esses fatos ao Poder Judiciário e Ministério Público para a revogação de benefícios. A gente tem, né, desde que esse indicador foi criado aqui na 7ª região, em maio do ano passado, já foram expedidos mais de 130 mandados de prisão decorrente de fiscalizações. Então, a guarnição vai lá, constata o descumprimento. O cidadão, por exemplo, tinha que estar em casa a partir de 22 horas, não estava em casa, descumpriu, né, um benefício que ele tinha ali. Então, com isso, através da fiscalização, é comunicado ao Ministério Público, e desde então, né, desde maio, a gente pode citar que foram mais de 130 mandados expedidos somente em virtude das fiscalizações. Senhores, um breve fluxograma aqui mais sintético de como que funciona o nosso sistema aqui, né, o IAAP. Primeiramente, o alvo é selecionado através as agências de inteligência, né, juntamente com os militares do serviço operacional, fazem a seleção dos alvos, fazem um ranqueamento daqueles que estão mais impactando na criminalidade. Esses alvos, após a confirmação ali do agente de inteligência, ele compõe uma planilha. A gente tem uma planilha onde estão todos os alvos, e essa planilha vai integrar o sistema do IAAP através do Power BI que a gente disponibiliza na intranet. Esse Power BI, ele também une, né, através da BISP, os dados do SIGPRI, do CISP, do REDS, do CIP da Polícia Civil, Sistema de Informações Policiais, e também o ELIS, né, todos eles disponíveis lá na BISP.
com esse sistema montado e disponível na intranet, inclusive para os policiais militares do serviço operacional, para as guarnições policiais, rádio-patrulhas e demais serviços, a gente direciona o próprio policial militar e os gestores, tenentes, comandantes de companhia verificam quais necessitam de ser acompanhados, de ser fiscalizados, e com isso são direcionadas as viaturas, né, as equipes policiais para realizar as fiscalizações na residência, em caso daqueles que têm medidas, restrições judiciais, ou abordagens preventivas na rua mesmo, né, durante policiamento. Então, o próprio policial consegue visualizar aqueles indivíduos que necessitam ser fiscalizados ou os gestores que direcionam através de cartões-programas. Então, existem as duas possibilidades. Posteriormente, quando a guarnição desloca e verifica um descumprimento, né, ou se o indivíduo realmente está ali cumprindo, é registrado o BOS ou REDS do descumprimento nas naturezas alfa 23.001 e 2, ou alfa 5 e alfa 20, alfa 21, ações preventivas. Esse REDS registrado, esse BOS registrado, ele automaticamente, diariamente, é feita a atualização do indicador na intranet e ele automaticamente já migra para a nossa base de dados do IAAP, sem a necessidade de nenhum analista de inteligência fazer consulta, verificar quais indivíduos descumpriram, não há necessidade de entrar no REDS, então já vai tudo lá para o IAAP disponível na intranet, descumprimentos, e demais informações. Com essa base de dados montada e já unida, integrada e atualizada na intranet, no software Power BI, o analista de inteligência tem acesso aos descumprimentos e, com isso, ele, né, em caso de algum descumprimento ali que imposto pelo Poder Judiciário, ele faz um ofício e integra ele, peticiona ele através do CEU, né, no Sistema de Execução Eletrônico Unificado, que é onde a gente faz essa comunicação com o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, por sua vez, verificando esse descumprimento que foi notificado lá no CEU, ele pode, né, revogar benefícios, expedir mandados, pode estar impondo restrições, impondo a necessidade de utilização de tornozeleira eletrônica, regressão de regime. Então, são inúmeros casos aqui que a gente detectou, né, o descumprimento e isso redundou numa revogação de benefício. Então, só um caso para citar aqui, para materializar de forma mais resumida, foram mais de 130 mandados expedidos nesse período que a gente tem fiscalizado. E, posteriormente, esse ciclo vai se realimentando, né? Vai tornando um fluxo onde, automaticamente, o indivíduo sendo preso, ele sai da nossa lista de alvos, né? O sargento Evandro vai detalhar melhor isso. Ele vai ficar ali em stand-by quando ele é preso, quando é expedido um mandado, né, emitido um alerta também lá no indicador, lá no Power BI da intranet, e as equipes, né, tomam ciência que aquele indivíduo que estava sendo fiscalizado, na verdade, agora ele tem um mandado de prisão para ser cumprido. Então, é basicamente isso. A próxima tela aqui eu vou passar para o sargento Evandro, que ele vai mostrar o mecanismo por trás desse fluxograma. Evandro, pode ficar à vontade. Ô Evandro, Major Martins, antes de você começar, só para tirar uma dúvida, Borges, duas perguntas. Sim. Vocês têm token do CEU para fazer o registro sim. direto, né? Quem Sim, paga nós o temos token é o MP? cada agência de inteligência, de cada unidade tem o token do CEU. Quem paga é o MP? Vocês têm tipo um termo de cooperação com eles, né? Isso. Foi cooperação, convênio. Tá. Outra pergunta. O registro, você falou que às vezes é alfa 5, às vezes alfa 21, e às vezes aquela visita de regresso, né? O 23.001 e 2. Vocês têm isso sistematizado para o militar saber quando vai ser cada um desses registros? Tipo um memorando?
Quando o Tem, comunitário sim, decide assim, ah, não, vai ser 21 mil, ah, vai ser alfa 5. sim. Está na nossa instrução e lá na nota do usuário do indicador, né? Uhum. Já essa recomendação. Quando o indivíduo tem alguma restrição, e realmente lá no CEU recomenda uma fiscalização, aí a guarnição é direcionada para fazer uma fiscalização na residência. Aí Então, é vinte e nesse três mil e caso, um e 2, né? exatamente, aí é com descumprimento ou não. Quando Uhum, esse indivíduo não tem CEU, não tem restrição do Poder Judiciário, aí a uhum. recomendação é registrar alfa 5 ou alfa 21, porque a gente não pode ficar de forma sistematizada indo na casa dele, poderia ter um questionamento, né? Eu não tenho restrição nenhuma, por que vocês estão vindo na minha casa todo dia? Então, Uhum. a gente orienta a tentar fazer abordagens até ali nas proximidades, às vezes algum local que ele está frequentando, algum comércio. Então, por isso é alfa 5 ou alfa 21. Não, a gente já tinha detectado essa deficiência, porque na verdade não existe uma natureza para essa visita a possíveis alvos de interesse da PM, né? Isso. Inclusive, a gente já até preparou uma solicitação, está até com a PM3, a sessão de doutrina, porque a nossa ideia seria criar uma natureza específica para essa, vamos dizer assim, visita intranquilizadora, né? Sim. Porque hoje a Antigamente a gente gente. fazia visita. Não, mas eu digo de maneira geral na polícia, a sétima região não é a única que faz esse tipo de controle. Só que hoje a gente não tem necessariamente uma natureza que exprima com toda a objetividade esse monitoramento do alvo de interesse quando o alvo não está no CEU. Porque, de Exatamente. fato, não, isso aí é uma questão que precisa ser muito bem É uma trabalhada lacuna, na né? É uma doutrina. lacuna. A gente até propôs, tá lá na PM3, criar um 23.003, Sim. 23.004, né? Que é visita de alvo Uhum. de interesse medida, sem monitoramento de medida, alguma coisa do Sem tipo. Porque restrição. depois o Evandro vai ter problema para filtrar se o camarada foi abordado, que ele é alvo, ou se ele é tão alvo que ele estava na rua lá boiando e a guarnição abordou o cara, mesmo não tendo consultado ele antes, né? Isso. A gente não consegue fazer esse Não é filtro. isso, Evandro? Hoje você não conseguiria fazer isso, né? Não, a gente não consegue. Porque nossa preocupação também é essa, né? Vamos supor, o camarada está na sua lista, ele é um alvo, ele precisa ser visitado. Só que ele é tão alvo que, obviamente, ele está lá boiando na boca de fumo lá de bobeira, uma hora a tático móvel, ou então a Rotam passa a bordo do cara, vai gerar um Alfa 5 e não teve nada a ver com o sistema, né? Foi só porque ele realmente estava alvo Sim, lá na rua. Então, pode uma das coisas que a acontecer. gente precisa é estruturar uma natureza melhor para esse tipo É, de registro. com certeza. Você Porque encaixaria melhor mesmo. acaba pegando situações que às vezes são aleatórias, né? Que o cara tava Isso. lá, tá, é bacana. E a outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte: vocês já fizeram, vocês têm tipo um controle da produtividade. Ah, não, X indivíduos já tiveram a medida, por exemplo, cancelada porque a gente oficiou lá no CEU, né? Vocês têm esse controle Sim, dessa produtividade, né? sim. E vocês já fizeram algum estudo, por exemplo, se quando faz muita visita o crime abaixa, ou A tipo, gente tá, alguma questão, algum teste estatístico mesmo, tipo, para saber assim, assim, não. Se eu fico visitando muita gente aqui, eu acabo, surge na bandidagem a impressão de que a polícia está atenta e acaba que o crime cai. a gente está agora um ano que completou, no mês passado, a gente está verificando a questão da reincidência. Então, Uhum, se diminuiu essa taxa de reincidência desses indivíduos. A gente verificou, assim, a gente ainda não terminou o estudo, mas a gente já viu que a linha de tendência aponta para uma diminuição na reincidência. Então, aqueles indivíduos ali que estão sendo acompanhados, monitorados, diminuiu principalmente nos grupos Bala, né, Bravo e Charlie, né, crimes contra a pessoa e patrimônio, porque a gente exclui dessa reincidência aqueles crimes aquelas prisões, né, aqueles réis onde o alvo ele foi autor de tráfico de drogas, por exemplo, que é uma iniciativa nossa, uma apreensão de uma arma de fogo, a gente não considera isso como reincidência. Então, no grupo Bravo, né, e Charlie,
a gente está terminando, né? A gente já está encaminhando para um estudo nesse sentido. Beleza. Desculpe interromper aí. Não, tá tranquilo, a gente está à O disposição, né? assunto Fique é, à o assunto é vontade. muito, é porque o assunto é muito interessante. Sim, senhor. Evandro, pode ficar à vontade. Tá. Bom dia aí, sou Major Martins, né? E demais autoridades, sou Capitão Gilmar, né? Sou Major Borges, tem como só desligar a câmera só para aparecer o slide aí? Porque só está na frente. Só para isso, bacana. Deixa eu desligar a minha aqui também. Então, eu sou o Sargento Evandro, né? Exerço aqui a função de analista criminal aqui na 7ª Região. Primeiramente, eu gostaria assim, de enaltecer, né, o projeto da BISP, porque foi através dele que foi possível a gente interligar todas essas fontes de dados, né? Parabenizar aí ao CGA também por oportunizar, né, que a gente pudesse construir esse projeto, né? Agradecer a Prodenge o empenho em criar essas soluções, né? Nosso objetivo aqui é explicar de forma bastante sintética o mecanismo de funcionamento do IAAP. Eu, particularmente, eu considero um avanço, né, no cruzamento de informações de diversas fontes, né, para gerar conhecimento de valor e que é extremamente estratégico. O funcionamento, ele é bem simples. Em regra, o analista de inteligência, né, o primeiro passo dele é selecionar o alvo que vai ser incluído no sistema, né? Então, a gente tem, cada unidade, ela tem uma planilha do Google Sheets. Então, cada unidade, em média, eles têm 200 alvos que são monitorados, né? E esses alvos, então, eles e essas planilhas, elas são individualizadas. Para em uma unidade fazer bagunça ou inserir alguma informação na planilha errada, né? Então, o primeiro passo seria esse. E o que é? Realmente são poucos alvos que as unidades elas inserem nessa planilha, porque são aqueles alvos que são realmente prioritários, aqueles que impactam a segurança, né? A gente vê muitas vezes, né, aquele cara que faz carreira no crime, né, que é envolvido aí na prática de crime, você vai ver lá, eu fiz uma consulta ali, eu tenho cara ali com 38 passagens por furto, por roubo, então, assim, tem cara que é envolvido ali, o cara foi envolvido em 2015, 2019, 2023, 2024, e muitas das vezes, o juiz, quando ele está julgando, ele não tem essa informação. Então, cada unidade, ela tem ali em torno de 200 alvos, né? Porque até quanto mais alvos que a unidade ela cadastra, mais difícil fica a vida dela no indicador, né? Porque quanto mais alvos, mais visitas, mais monitoramento ela tem que fazer, então a gente recomenda que as unidades elas façam a inclusão daqueles caras que realmente são prioridade, né? Então, primeira coisa, então o analista insere o alvo na planilha através do Google Sheet. Então, a gente utiliza a linguagem Python, né, que ela vai utilizar, então, a API do Google, ela vai conectar em cada uma dessas planilhas das unidades, tudo de forma automática, e ela vai trazer essas informações tudo para uma única base, que vai armazenar um banco de dados SQL. Então, ele conectou nessa planilha, né, sintetizou todas essas informações, ele já vai cair no sistema IAAP, o algoritmo ele vai fazer o seguinte, ele vai, dentro de um ciclo, ele vai atribuir a responsabilidade territorial para cada alvo, né? Então, para cada alvo ele vai estabelecer ali qual que é o setor, qual que é a companhia, qual que é o EOP. Então, ele já vai atribuir primeiro essa função e essa territorialidade. Feito esse primeiro processo, ele já vai conectar na base integrada de segurança pública, né, usando aí tanto linguagem Python quanto linguagem SQL, né, para fazer as consultas nas bases de dados da BISP. Então, ele vai conectar, primeira coisa, conecta na base de dados do Helios, né? Então, ele verifica lá para mim, pela placa dos veículos, né? Essas placas, elas são lançadas também pelos agentes de inteligência, porque muitas das vezes o infrator, ele utiliza um veículo que não está necessariamente no nome dele. Então, essas placas são inseridas pelo setor de inteligência. Então,
ele faz a consulta durante um período que a gente acha viável, né? De onde que esse veículo, de onde que esse infrator ele está percorrendo. Então, por exemplo, a gente tem lá no nosso banco de dados lá, até fiz um contato com o pessoal lá na DTS, né? Porque a gente tem indivíduos lá que foram detectados lá no estado de Goiás. Aí a gente até achou, mas o Helios ele também tem pontos fora do estado de Minas Gerais? Então tem. Então a gente viu lá que tem indivíduos que estão transitando pelo estado de Goiás e a gente tem interesse em saber o que esses indivíduos estão fazendo lá. Então, se eles estão envolvidos com práticas criminosas, se eles estão buscando droga, estão participando de explosão de caixa eletrônica, então isso tudo é importante. Então, através do Helios, a gente tem uma noção para saber por onde esses indivíduos eles estão percorrendo, né? Lógico que depois o serviço de inteligência eles têm um trabalho também de fazer uma avaliação mais cuidadosa, porque o Helios ele tem um probleminha que às vezes ele dá uns falsos positivos. Então, quando a gente tem uma situação que foge da normalidade, então o pessoal já faz essa conferência. Então, feito isso, né, através do sistema CIP, né, a gente checa se o indivíduo dele foi preso, se ele foi preso por mandado de prisão, se ele foi preso, o próprio sistema ele altera a prioridade do alvo, né? Ele calcula também quantas fiscalizações foram feitas e quantas fiscalizações ainda faltam, verifica se o indivíduo ele tem envolvimento em algum crime, né? Se ele é autor de homicídio, de ameaça, né? Imagine os senhores que um alvo aí, por exemplo, ele foi se envolver num crime lá no Triângulo Mineiro, né? Mas não ficou preso. Então ele tinha algumas restrições impostas pelo Poder Judiciário, né? Mas a gente não fica sabendo. Então, aqui pelo sistema, ele já me traz essa informação. Se o cara estiver lá no norte de Minas, envolveu numa ocorrência por lá, então a gente fica sabendo por aqui. E a gente fica sabendo por onde que o indivíduo está percorrendo também. Além disso, né, a gente coleta a situação prisional, que por muitas vezes ele continua agindo na rua, né, ao contrário do alvo que é potencialmente impactante, que é desligado pelo sistema prisional. Aqui, novamente, a prioridade ela é alterada. Então, toda vez que o indivíduo ele é desligado do sistema prisional, o sistema altera a prioridade do alvo. Então, por meio do sistema CIP, né, as informações policiais, o sistema de informações policiais da Polícia Civil, né, ele coleta informações de mandados expedidos, e se o alvo ele tiver maré pré também, ele muda a prioridade. Então, ou seja, se o indivíduo tiver um mandado de prisão, ele automaticamente ele vai aumentar ali o nível de prioridade. Recentemente, a gente fez contato com o pessoal da Prodenge e eles incluíram também uma view. Essa view ainda ela não está disponível para a gente está aguardando o pessoal da Sejusto, que é o Henrique, para disponibilizar essa view, que é a view foragido. Então, quando o indivíduo ele estiver no status de foragido, né, ele foragiu de uma cadeia, de um presídio, então ele também vai estar disponível para a gente, né? Então, se o indivíduo lá no SIGPRI, né, ele foi preso, ou ele foi desligado nos últimos 30 dias, ele também vai ser mudado a prioridade. Então, o sistema, ele calcula, né, ele tem uma certa inteligência, porque ele vai calculando essa frequência e consulta diversas situações dentro do banco de dados, calculando a frequência, a periodicidade de cada visita para cada alvo, segundo a sua prioridade. Então, o sistema ele faz um loop, faz essas verificações diárias. Até eu tive conversando com o pessoal da inteligência agora, como que era feita anteriormente? Essas consultas, né? O pessoal lia redes por redes para saber se um indivíduo ia lá, jogava o nome do indivíduo e consultava, ver se ele tinha envolvimento com algum crime, né? Com algum crime no dia anterior, na semana. Então, era um trabalho assim, muito manual. Então, eles ainda faz essa checagem,
porém o sistema agora ele automatizou assim muito esse sistema, né? Então, conectando uma base de dados muito grande, né? E que após feitas essas consultas, esse sistema ele dá carga num sistema de business intelligence do Power BI, né? Faz os cálculos do indicador e esse painel, né, esse front-end, né, esse front-end ele sobe para a intranet para ficar disponível para os tanto para os analistas de inteligência quanto para o pessoal operacional aí que vai fazer as fiscalizações. Sou Major. E depois, então, checada todas essas condições, né, se o indivíduo lá ele cometeu alguma infração, envolveu em algum crime, né? O pessoal da inteligência ele tem uma tela lá que vai mostrar quais foram os indivíduos que envolveram em ações criminosas e o pessoal da inteligência, então, vai fazer o lançamento no CEU para comunicar ao Poder Judiciário sobre essas infrações dos alvos que a gente está acompanhando. Então, esse sistema, ele facilitou, né, automatizou essa rotina que muitas das vezes a gente comia barriga, porque é um sistema, o estado de Minas Gerais é muito grande, é um estado que tem maior que muitos países europeus, né, o desafio é muito grande, e que automatizou isso aí. Então, esse sistema aí gera uma série de gatilhos, né, que facilitam o controle, permitindo que a gente não perca o controle, né? Então, eu acho que é basicamente isso aí, né? Pode passar, seu Major, o slide? Evandro, tá me ouvindo aí? Major Pronto, Felipe falando? pronto, sim, senhor. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar, né, a integração da base de dados e o processo de fiscalização do egresso. É o que eu já fiz bastante e manualmente. Esse trabalho que você fez, inclusive agregando valor em cima aí, colocando o Helios, ficou muito bacana, beleza? Parabéns. Agora eu vou te fazer uma pergunta pensando em escalabilidade, porque eu já fiz fiscalização de egresso no interior e fiz a fiscalização de egresso na capital. Qual que é a diferença de um e outro? E fiz em duas regiões diferentes da capital, e aí eu preciso da experiência de vocês aí para a gente pensar em como que isso pode ser expandido para outras unidades. Na capital, eu tenho um problema que o CEU me reporta a relação de egressos por vara de execução. Então, por exemplo, a vara de execução de Belo Horizonte vai reportar, se eu faço a pesquisa lá, inclusive é uma pesquisa meio chatinha, não sei se melhorou isso, talvez o pessoal da inteligência possa me esclarecer, mas é uma pesquisa que a gente teria que fazer selecionando alguns tipos de crimes, né, tráfico, homicídio e tal, e a vara de execução, aqui o detento, o egresso lá tá disponível. Isso me dá uma tabela única. E dentro dessa tabela única, a fiscalização do endereço do egresso já é um outro problema sério, porque não tem um campo parametrizado lá do endereço declarado, pelo menos eu não me recordo, na época eu tinha procurado, e descobri qual é a unidade pai da criança, vamos dizer assim, é uma das coisas mais difíceis para a realidade de Belo Horizonte. Eu tenho 8 unidades de responsabilidade territorial e uma tabela com todos os caras que são egressos. A gente cruzava essa informação pelo nome, buscava dentro da nossa base o endereço que a gente já tinha cadastrado e depois eu tinha que voltar lá no CEU fazendo a pesquisa até achar se aquele endereço de fato é o que ele reportou como o local de cumprimento da sua sanção. E o outro problema que a gente tinha também aqui, pensando em cidades de maior porte, que é a unidade, só que aí parece que o seu sistema consegue pegar isso bem, que é a unidade, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ninguém sai da cadeia falando que vai para morar na área do 1º Batalhão. Mas lá na área do 1º Batalhão tem vários egressos cometendo crime. Então, isso era uma lacuna. O 1º Batalhão não conseguia fazer visita, mas o 1º Batalhão tinha egresso impactando na área dele. Pelo que você me falou, então, a pesquisa da BISP já consegue vincular esse registro e
e saber se ele cometeu o crime, independente da área que for, né? Aí depende da visita, vamos dizer assim, né? Seria mais ou menos isso aí. Eu não queria fazer essa pergunta para ver se vocês têm alguma, na sua região, aí, alguma unidade que tenha uma vara de execução que abarque mais de uma unidade, para ver se tem algum problema parecido com o que a gente identificou aqui. Vamos ver se é isso. Lá no nosso sistema, lá, o pessoal da inteligência, eles inserem para nós o endereço e a coordenada geográfica onde que o indivíduo mora. Ele insere essa informação lá na planilha. Lá. Dentro do algoritmo do IAP, a gente importa uma biblioteca, que é a biblioteca GeoPandas. E nessa biblioteca, né, dentro do IAP, a gente já tem um mapa da 7ª região, com as atribuições de com o desenho, né, das companhias, das UEOPs e dos setores. Então, o que acontece? Quando ele lê a coordenada geográfica ali do alvo, o endereço do alvo, ele já faz essa atribuição aí de forma automática, essa atribuição territorial. Era isso que o senhor estava querendo saber? Mas aí a inteligência teve que descobrir esse endereço manualmente, né? É a Teve única que parte que descobrir. ficou manual. É isso Isso. mesmo, Inclu- pessoal da P2 aí? Ô, Isso. Major Felipe, bom dia. Major Bom Borges, dia. tudo bem, né? Tudo bom, Bosch? Prazer revê-lo. Prazer é nosso. O Sargento Toledo vai explicar um pouco melhor. Realmente, a gente tem uma certa dificuldade nessa questão, tem que ser um pouco manual. Então, o Sargento Toledo vai explicar melhor. O sou Major Sargento Toledo, o CEU, ele continua essa mesma dificuldade de acesso que o senhor comentou. E nós não retornamos ao CEU. O CEU é o ponto de origem quando ele é egresso. A gente identifica o endereço dele e lançamos na planilha que o Evandro comentou. Quanto a indivíduos que estão em outras regiões, já aconteceu de indivíduos aqui em Divinópolis, por ser fiscalizado constante, mudar o seu endereço de execução penal. E normalmente vai para a RMBH. O que nós fazemos? Nós fazemos, se tem algum descumprimento ou algo identificado junto ao IAP, a agência diária faz um relatório técnico e encaminha para a agência diária responsável por esse endereço. E eles executam, né, ou não essa fiscalização. Seria isso? Respondi a pergunta do senhor? Pelo que eu entendi, é isso mesmo, né? Aí vocês pegam lá, você está usando a mesma base do CEU? Exporta lá a vara criminal, todo mundo que está lá, e aí você acha o endereço dele declarado, né, dentro do CEU. Ou se não, dentro do processo mesmo. Isso, dentro do processo mesmo, que aquilo lá é um Deus dos acuda até achar lá o bem documento. dificultoso. Aí o pessoal da A coloca os números de protocolo para auxiliar o acompanhamento dessa mudança de endereço. Aí é um processo mais de cada A que se ajeita. Nós temos uma unidade, aliás, duas, né? Que é o 23 e a 19ª, que tem a comarca, que pega municípios que pertencem a uma unidade e a comarca de outra. Nós temos essa dificuldade, sim, que é São Gonçalo do Pará, o município. E eles se comunicam, tem que se comunicar. E o IAP veio para auxiliar nesse acompanhamento. Por quê? Porque às vezes passava batido por uma unidade, aí tinha que fazer relatório técnico para outra unidade, aí o IAP já condensa isso tudo. Não, tá ótimo. Não sei se ficou compreensível. Ficou claro. Eu conheço bem a dificuldade que vocês passam para alimentar o IAP, né? Mas ficou ótimo, beleza, obrigado, viu? Sim. Só complementando, Major Felipe, tu falou aí a questão de o indivíduo é alvo nosso aqui de Divinópolis, por exemplo. Mas se ele comete um crime em Belo Horizonte, isso automaticamente já cai na nossa base de dados aqui do IAP e com isso a gente consegue, né, peticionar lá no CEU nosso aqui. Então, a gente não precisa fazer pesquisa manual, tudo cai já automaticamente no sistema. Tá, e aí... Eu gosto do critério qualitativo, mas é uma pergunta que vai surgir. Por que não todos os alvos que têm execução em aberto? Porque assim, o sistema já poderia te apontar todos aqueles, independente de ser alvo prioritário ou não, de que ele envolveu em crime. Porque essa seleção, ou se é
uma dificuldade lá no A, processo que, final da P2 enviar? Como é a que é? questão é a quantidade mesmo, porque a Uhum. gente tem muitos alvos, muitos indivíduos no CEU e a gente não consegue, vamos dizer assim, monitorar e acompanhar todos. Então, são alvos prioritários realmente. Mas a gente tem exemplos, igual 2 semanas atrás, de um indivíduo que praticou, em um curto período de tempo aqui na cidade, praticou 10 furtos, por exemplo. Ele não era um alvo prioritário, né? Ele é crimes de menor potencial e tal. Mas aí a gente detectou que ele cometeu muitos crimes e peticionou, né, enviou ofício lá no CEU para revogar a liberdade dele. Então, assim, não era um alvo prioritário. A gente tem essa dificuldade por ser uma quantidade muito grande. Tá, e uma próxima pergunta aí, talvez por Evandro. O Evandro, quando a gente entra lá no CEU, a P2 vai fazer o ofício deles, né? Tem unidade que faz via SEI, tem unidade que tem o token qual vocês têm, faz o ofício. Eu já fiz até via e-mail direto na vara de execução, mas aí aquela mensagem nossa gera naturalmente, aí vai depender de comarca por comarca, tá? Mas provavelmente gera uma manifestação do Ministério Público, que o juiz convoca o cara para uma audiência de justificação. Dessa audiência de justificação, se ele entender que não justificou, expede o mandado. Como que nós conseguimos auferir pelo IAPI se aquele mandado foi decorrente do processo de fiscalização de egresso, se é acompanhando processo por processo, ou se é lá no CIP, quando expede um mandado, aí vocês estão considerando que o mandado é decorrente da fiscalização. É processo por processo. A gente não É, consegue isso através do banco de dados, não. Aí, ok. para aqueles que a gente peticiona no CEU, a gente, posteriormente, quando é expedido o mandado, aí a gente tem essa informação automática. Foi expedido o mandado. Mas para a gente saber se foi decorrente de fiscalização, a gente tem que ir lá no CEU e verificar caso a caso. Porque era algo que eu fazia, o Ministério Público manifestou, eu ia lá na base de dados e falava, o Ministério Público falou que é para regredir. Juiz marcou audiência, aí você tem que entrar na casa a casa, o juiz marcou audiência. Mas beleza, obrigado, tirou minha dúvida aí. O que o sistema faz é automatizar. Por exemplo, foi expedido o Marepre, né? Aí ele já automaticamente já cai no sistema IAAP. Sim. É porque esse maré-pré pode ser em Pode decorrência ser da decorrente, fiscalização ou pode ser não, né? decorrente de fiscalização, pode ser decorrente, por exemplo, de uma pensão alimentícia. Aí é só pegando o mandato para ver mesmo. Ok, ok, obrigado. É, o, Bom, se a me gente, permite, sim, antes de passar para frente nessa tela, vou aproveitar a deixa do Major Felipe. Primeiramente, parabenizar vocês pelo projeto. Só poderia voltar uma tela aí, por favor? sim. Parabenizar vocês pelo projeto. Os processos de vocês estão bem definidos e é importante realmente a integração entre a inteligência e, né, a área de operações. Não tem como andar separado essas duas coisas. E aí, a minha pergunta é mais uma pergunta técnica, mas é mais no sentido de se houver alguma possibilidade de colaboração do CGA, né, a gente passa para vocês aí. Então, vocês têm uma parte que tem uma coleta de dados via Google Sheet, e você integra ela através do Exato. Python. E na parte da BISP, como é que você faz a manipulação desses dados? É via Debiver? Não, todo em Python. É tudo automatizado. Não, eu não. É um comando só, né? Que eu dou aqui e ele já faz tudo. Já conecta nas planilhas, conecta na base de dados, já conecta no Power BI e atualiza tudo. Então, o processo é 100% automatizado. Não tem interferência. Eu gasto, por exemplo, é só o tempo mesmo de rodar mesmo que ele gasta aí uns 3 minutos para fazer rodar o algoritmo todo. Perfeito. Então, seu Python está conectado à BISP. Está conectado na BISP. Conectado na Bacana. BISP e faz toda essa integração. Tá. Você tinha comentado o uso de um banco SQL, mas você estava se referindo à BISP mesmo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu
eu baixo, eu conecto na API do Google, né? Eu salvo um arquivo, eu faço uma cópia de segurança em SQL no meu disco, que eu faço as consultas, porque aí depois ele lê esse arquivo em SQL e faz a ponte com a BISP. Ah, perfeito. Então, os dados que vêm da inteligência, você joga aí no MySQL dentro da tua máquina. No SQLite. SQLite, o Isso. Lite. Beleza. Não, era só isso. Senhores me permitam uma adendo também. Esse projeto aí, principalmente essa parte de automação com Python, você falou que usa a API do Google. A API do Google, até onde me é sabido que ela tem uma limitação para uso gratuito, não é isso mesmo? Para nós, não existe limitação do Google Sheets. Tá, na verdade, ela tem uma limitação, mas ela, para o que a gente está usando aqui, principalmente informação de dados, né, de Google Sheets, etc., ela atende, imagino que em sua totalidade, na gratuidade. Mas uma coisa que eu quero saber é o seguinte: esse código aí, você chegou a fazer um GitHub, subir esse código para Não, ele não tá, versão, etc.? ele não está no meu GitHub, até por questões de segurança. Exatamente, é o que eu queria te perguntar, porque como você usa aí uma biblioteca, né, para poder fazer a conexão direta na BIS, para rodar suas queries, etc., você tem que ter alguns cuidados com relação à segurança, né? Exato. Principalmente na questão de fornecimento de acesso para o seu software. Então, né, a gente aqui tem aplicações nesse sentido também, e a gente tem algumas medidas de segurança que a gente usa, e uma delas é não deixar para o código, para a aplicação em si, as credenciais de acesso, por exemplo. Né? Isso aí a gente deixa em um documento apartado que não tem em lugar nenhum. Então, se a pessoa tiver acesso ao código, ela não consegue. Né? Só uma dica aí para vocês poderem implementar, se for o caso. Mas uma coisa que eu gostaria de pedir, que, se possível, seria acesso a esse código para a gente poder aprender, né, com ele também, e ver se às vezes tem alguma sugestão de melhoria também, senhores aí. Sim, sim. A gente pode compartilhar, sim. Joia. Só isso aí. Obrigado, senhores. Senhores, então, dando continuidade aqui, né? Então, o que é o grande diferencial, né, desse sistema, né? O grande diferencial desse sistema é automatizar uma rotina, né, de fiscalizações, porque a gente tem ali hoje em torno ali de 1.300 alvos. Então, esses alvos aí, eles estão trabalhando, estão percorrendo pela cidade, né? Às vezes cometendo crime, burlando as restrições impostas pelo Poder Judiciário, né? E as fiscalizações, elas estão acontecendo. Então, quando há registro de BOS ou REDS referentes a essas fiscalizações ou abordagens, envolvimento em ocorrências criminais como autor, como coautor ou suspeito, né? Então, todas essas informações, né? E pode ser em qualquer lugar do Estado. Então, essas informações, elas vão integrar lá no IAAP, né? O cara foi preso no norte de Minas ou em qualquer região do Estado, né? Então, se ele for preso ou ele for desligado do sistema prisional, a gente vai acusar aqui, a gente tem uma tela para isso, né? E automaticamente a prioridade do preso ela vai ser reclassificada automaticamente. E a questão do mandado de prisão. Se lá no sistema CIP lá caiu um mandado de prisão, seja por qualquer situação, infelizmente isso a gente não tem condições de saber, né? A não ser que a Prodinge ela insira um campo parametrizado para isso para nós, que aí a gente tem condições de fazer esse filtro. Então, se houver a existência de um mandado de prisão, automaticamente aqui a gente já vai gerar um alerta aqui
e as unidades elas vão saber e vão cumprir. E por último, né, que é como se diz, uma cereja do bolo, né, um sistema assim, é só uma informação adicional que vai me dizer, então, por onde que esse indivíduo está passando aí. Se ele é um alvo prioritário, né, é um cara ali que atua aí é um faccionado, atua aí na explosão de caixa eletrônica, crime organizado, né? Então é importante a gente saber por onde esse indivíduo ele tem passado, né? A gente sabe que o fenômeno criminal ele é um processo complexo, né? Ele é influenciado por múltiplos fatores sociais e a prevenção criminal ela é uma tarefa muito desafiadora devido às inúmeras variáveis sociais que frequentemente elas não estão totalmente ao nosso controle, né? E a grande sacada desse projeto aí é atuar na psicologia do infrator, né? A gente induzir a uma sensação de constante vigilância, né? Ó, a polícia teve aqui em casa, viu? A mãe do cara fala para ele, ó, a polícia teve aqui te procurando. Então, sim, já cria uma sensação que ele está sendo vigiado. Então, eu acredito que isso aí é só o primeiro passo, né? A gente sabe que o projeto ele pode progredir mais, ele pode sofrer muitas melhorias, né? Então, a BISP ela abriu um novo mundo de possibilidades, né? Então, eu acredito que no futuro, né, as inteligências artificiais elas vão ajudar muito a atividade policial, né? Então, a gente tem que estar preparado, né, para utilizar essas novas tecnologias e para melhorar e otimizar o nosso trabalho aqui enquanto na prevenção criminal. Sr. Major, se eu quiser continuar. Senhor Sargento Toledo, vou dar continuidade no primeiro passo, conforme o Sr. Major já havia repassado, que é a seleção dos alvos prioritários. Nós temos 3 origens dos alvos, que é o egresso do sistema prisional, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que é o CEU. Para quem, né, não tem o conhecimento, o CEU é o contato, né, entre a PM e o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Então, é onde que vai chegar o processo do indivíduo, né? A gente vai avaliar se ele possui diversos processos, pena a cumprir, etc. E os infratores indicados pelos militares do operacional, que é o conhecimento tácito, né? Através do ranqueamento. O que são esses infratores? É aquele indivíduo que está cometendo crime, mas não tem passagem, não tem processo. Então, e quem sabe, né, desses indivíduos é o militar que está na ponta da linha. A gente vai buscar, né, a atividade de inteligência vai buscar com esses policiais militares o nome desses infratores, que será adicionado na tabela que foi comentado aqui pelo Sr. Major e o Evandro. Essas três origens, ela tem a confirmação pelo analista de inteligência, né? E, posteriormente, tem a priorização desses alvos. Nós tiramos base dessa priorização por meio da instrução de homicídios, né? Que cita que um indivíduo que ele tem propensão de ser autor ou vítima de homicídio, ele vai ter uma visita semanal. Nós aqui utilizamos 4 visitas mensais. Então, a agência diária, né, e a unidade vai analisar qual, dentro do seu processo, como que vai ser esse acompanhamento. E foi escalonando, né? Prioridade 1, 2, 3 e 4. A prioridade 4, para nós aqui, são os indivíduos que estão de stand-by. Por exemplo, um indivíduo que está com mandado de prisão, ele vai ter unidade 4. Um indivíduo que tá sumido, né? Não está sendo acompanhado mais. Ele vai ser prioridade 4. O indivíduo, vou dar um exemplo prático, um senhor de 78 anos, lá na área da 19ª CIA, INTE, ele cometeu um homicídio contra a mulher, né? Um feminicídio. E foi feita a fiscalização, diversas fiscalizações, a unidade diária verificou que ele não havia necessidade mais de ser acompanhado. Aí foi colocado 4. A gente não retira ele da tabela, né? Por quê? Porque ele pode voltar a ser alvo novamente. Então, os seus dados não ficam perdidos. A gente deixa os dados lá, porque caso necessitar reativar as fiscalizações, os dados já estão inseridos.
Conforme o seu Major já comentou, né, a natureza, a FIR 23001, com descumprimento, a FIR 23002, sem descumprimento, para o alvo que tem restrições, né, na execução penal. Os que não têm, por exemplo, nós temos aqui a dificuldade, né, ou o problema de indivíduos que são envolvidos em furto de veículos. Às vezes ele não tem prioridade, não tem restrição nenhuma, mas nós temos que acompanhar ele. Aí a gente coloca o AFIR 5 ou o AFIR 21, né, uma abordagem fora da residência, por exemplo. Senhores, eu acho que não seria tanto o foco aqui, mas de forma bem superficial mesmo, esse é um indicador, ele é dividido em índices de eficiência, eficácia e efetividade, semelhante ao antigo RQV, e dentro de cada um desses índices, né, tem a pontuação, e a gente monitora aqui as notificações que são recebidas no CEU, toda notificação que a gente recebe tem que ser feita a ciência posterior, quer dizer que a gente está respondendo ela, né, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Do total de alvos monitorados, todos eles devem ser classificados. Então, se a unidade deixou de classificar um alvo, por exemplo, ela vai perder uma certa pontuação ali no índice de eficiência. Posteriormente, no índice de eficácia, dentro da quantidade de acompanhamentos previstos, a gente também monitora quantos são realizados. Então, estava previsto, por exemplo, para determinada unidade 100 acompanhamentos no mês. Ela fez aqueles 100 previstos, então isso está dentro do índice de eficácia. E, por último, o índice de efetividade, que a necessidade de todo aquele descumprimento que foi registrado ser efetivamente citado no CEU, ser notificado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para que tenha efetividade lá na revogação de algum benefício. Também a quantidade de mandados de prisão expedidos e cumpridos. Então, sempre que for expedido um mandado, ele tem que ser cumprido para que a unidade obtenha a pontuação máxima. E, por último, no final aqui, a questão da reincidência. Então, aquela pergunta lá atrás, até dos resultados que a gente obtém, se está tendo resultado, a gente monitora também aqui na fórmula quais daqueles alvos prioritários nossos que são reincidentes ou não. Isso, então, se ele for reincidente, impacta na pontuação da unidade. Então, assim, de forma bem superficial, para não delongar muito, esse é o indicador. Aqui também essa questão vou passar bem rápido, o padrão de apuração de desempenho, então acima de 90% satisfatório, entre 70 e 90 requer atenção e abaixo de 70 insatisfatório. E as notas aqui, índice por índice. Senhores, já encaminhando para a parte final, esse aqui é o nosso indicador que é disponibilizado na página lá na intranet, né, disponível tanto para os policiais militares das guarnições policiais, desde a rádio patrulha até as guarnições de recobrimento, e também disponível aos gestores, então, comandantes de setores, comandantes de companhia, comandantes de unidade, que podem fazer a coordenação e controle das fiscalizações. Então, nessa primeira página, por exemplo, é a página do indivíduo, onde mostra aqui a foto dele, as restrições que ele possui, o endereço, a situação prisional, se ele está em liberdade preso, o motivo do acompanhamento dele, né, se ele é um potencial vítima ou autor de homicídio, se é envolvido em roubo, né, e etc. O nível de prioridade. E na parte da direita, mostra todos os acompanhamentos que já foram realizados para aquele indivíduo, por data e por natureza, né, já com o número ali do REDS e do BOS, para facilitar o trabalho do analista de inteligência depois, tá inserindo esses dados lá no CEU, e, porventura, se ele se envolveu em algum crime, também vai mostrar aqui a reincidência criminal, por natureza. E lá em cima, cada militar da sua unidade, né, de determinado batalhão, por exemplo, ele já consegue filtrar por unidade, por companhia, né, por prioridade, por nome. Então, tem todas essas funcionalidades.
Posteriormente, nós... Evandro, só um minutinho, por favor, se puder voltar na tela anterior. Ô, Evandro, não, Borges. Essa reincidência criminal, ela é baseada da data que ele teve desligamento em diante? Como é que vocês mensuram? Ou No todas as mês. passagens? No Na mês. verdade, aqui em cima está selecionado o ano e o mês. Se eu Aham. quiser mudar esse período, vai mostrar daquele mês. Ah, entendi. Então, Então é com base no filtro lá de cima. isso, com base no filtro, mas ele é totalmente interativo. A pessoa pode selecionar períodos diferentes. Posteriormente, senhores, essa tela, ela, para fins de gestão, ela mostra para a gente quantos acompanhamentos estão previstos, quantos foram realizados, quantos foram com descumprimento, quantos sem descumprimento, e lá na frente, na parte da direita, a gente já vê as reincidências criminais ali dos indivíduos e as naturezas que eles cometeram. Então, ali eu peguei bem atual ali, recente mesmo, já pode ver ali que, por exemplo, um indivíduo que cometeu um crime no dia 31/5, ali um furto, já está na base de dados. Com isso, o analista de inteligência já tem essa informação diariamente e pode dar seguimento, né, numa comunicação com o Poder Judiciário. E lá em cima já tem também todos aqueles filtros ali para facilitar o município, o companhia, o setor e etc. Então, a gente consegue de forma bem interativa e acessível para o analista. A gente tem essa tela aqui que mostra para a gente quais indivíduos estão com mandados de prisão em aberto, que é aquela que facilita para a gente poder visualizar quais mandados foram expedidos recentemente. Então, ali poderia até colocar a data, né? Mas não tem a data ainda. A gente vê, o analista, ele coloca um alvo que ele quer monitorar e saber quando foi expedido o mandado de prisão, emite essa alerta para as equipes. E também os alvos desligados do sistema prisional. A gente colocou aqui 30 dias, nos últimos 30 dias, mas é uma data, né, que a gente considerou relevante, para não ser uma quantidade muito grande, mas é uma data flexível. Então, por exemplo, dos nossos alvos monitorados, 25 deles foram desligados do sistema prisional nos últimos 30 dias. E aqui um adendo, né, que a gente estava até comentando mais cedo aqui, tanto essa questão de expedição de mandado, quanto a informação sobre o desligamento do sistema prisional, ela é interessante para o serviço de inteligência, principalmente, porque é um indivíduo que eu sei que ele impacta muito na criminalidade, mas ele se encontra preso. Ele está preso, então, nesse período, ele vai ficar em stand-by. Eu não estou preocupando com ele. Aí eu insiro ele lá na nossa planilha e, com isso, quando ele é desligado do sistema prisional, automaticamente essa informação cai aqui para a gente e serve de alerta para a gente voltar a acompanhar e fiscalizar esse indivíduo. Então, é um simples comando lá de inserir ele na planilha e a gente, né, do serviço de inteligência, a gente tem essa facilidade de saber se foi expedido um mandado, se ele foi desligado do sistema, no caso de prisão, né, se ele estava preso. Aqui os alvos que estão atualmente presos, então, às vezes, o indivíduo que é preso, então a gente coloca ele como prioridade que não necessita de estar sendo fiscalizado. Aqui as detecções no sistema Helios, então, é uma inovação mais recente nossa aqui, né? A gente está ainda inserindo as placas dos indivíduos, o serviço de inteligência está fazendo isso. A gente também tem a possibilidade de pegar os veículos que estão cadastrados, né, que são realmente de propriedade desses indivíduos. A gente ainda está em discussão se inclui eles, mas o problema é que a gente sabe que, às vezes, o indivíduo ali ele tem um veículo no nome dele, mas na prática não é aquele veículo que ele está usando, né? Pela BISP a gente consegue fazer essa migração e colocar todos os veículos de propriedade dele aqui, mas a gente ainda optou por não colocar, por imaginar que isso pode trazer, na verdade, um conhecimento divergente do real, tendo em vista que aquele indivíduo não está usando mais
aquele veículo, né? Mas é uma possibilidade. Aqui o mapa foi até uma pergunta, a questão de onde o indivíduo está, ele necessita ser fiscalizado, onde ele informou lá no Poder Judiciário que ele vai cumprir a restrição, então a gente consegue ver essa localização. Essa tela serve tanto para o policial militar que vai executar a fiscalização, direcionar ele diretamente para o endereço, né, através da coordenada geográfica, e serve também para os gestores. Um comandante de companhia, por exemplo, ele consegue ver aqui através do mapa quais indivíduos, quais locais tem indivíduo para ser fiscalizado. Então, uma tela também visualmente muito boa. Aqui já o indicador propriamente dito, então cada unidade tem ali especificado quais são os resultados obtidos por índice, né? Ali embaixo o desempenho por unidade de companhia. Essa tela aqui que mostra também um resumo geral do indicador. Aqui, lá na tabela de baixo, por exemplo, mais para a direita, eu consigo visualizar, por exemplo, inclusive, qual o percentual de descumprimento que foi obtido, considerando todos os acompanhamentos realizados. A gente verifica assim, que tem até destoa um pouco determinadas unidades, tem unidades que têm um percentual de descumprimento maior. Então, assim, a gente consegue até produzir conhecimento, né, subjetivo para saber se o Poder Judiciário ele está dando andamento nas nossas demandas ali, nas nossas fiscalizações, se ele realmente tem seguido, né, aquela linha de revogação de benefício ou não. E quando a gente verifica, por exemplo, que não está tendo a revogação dos benefícios, mesmo com um alto índice de descumprimento, a gente pode estar, né, fazendo reunindo e fazendo ali, argumentando com o Poder Judiciário para estender mais essa revogação de benefícios. Então, aqui a gente tem já uma noção dessa questão. E finalizando mesmo, senhores, essa tela final aqui, né, que eu coloquei aqui, ela mostra os mandados. Aqui eu peguei do mês passado, mas poderia pegar até do período todo. Ali a gente vê por nível de prioridade, quais indivíduos foram acompanhados, quais foram com descumprimento, quais mandados foram expedidos decorrentes de acompanhamento. Então, essa questão aqui, conforme o Major Felipe tinha perguntado, através de consulta no CEU. A gente só consegue saber através realmente da consulta. Quais desses mandados foram cumpridos. Então, no mês passado, por exemplo, a gente teve 7 mandados expedidos, desses 7, 4 foram cumpridos. E a gente coloca aqui, para fins de informação, os mandados que foram cumpridos por outros motivos. Então, por exemplo, no mês passado, foram expedidos 7 decorrentes de acompanhamento, e a gente também cumpriu 14 mandados desses alvos prioritários por outros motivos, né? No total de 18 mandados cumpridos. Então, essa tela mostra esse resultado para fins de eficiência, né? A gente verificar a eficiência, se realmente tem surtido efeito, quais resultados a gente tem obtido. Por último, senhores, uma breve conclusão, na verdade, já praticamente tudo que a gente já falou aqui antes, mas o que a gente assim, destaca é a integração da base de dados que estão disponíveis na BISP. Então, assim, esse trabalho que o Evandro faz aqui realmente, assim, a gente tem que destacar, junto, inclusive, a Prodenge, ele tem o contato, né, do pessoal, algumas inovações que a gente vem percebendo na BISP, né, são até demandas nossas aqui, que a gente vai conversando, poderia colocar essa informação lá para a gente, de forma de fácil visualização e obtenção. Então, esse sistema que a gente criou possibilitou essa integração da base de dados. Também destacar a confiabilidade dos dados, como a gente praticamente eliminou todo tipo de dados que são obtidos manuais, a gente elimina erros, né? Então, torna a confiabilidade bem
né, bem interessante. Essa questão da atualização diária nos dados, simples e ágil, conforme o Evandro mencionou ali, é cerca de 3 minutos, ele consegue atualizar e fazer essa junção de todos aqueles sistemas ali, né? Destacar que são 1.300 alvos, mas poderia ser 30.000. 1.300 é porque são aqueles prioritários nossos aqui na 7ª região. Mas o mesmo sistema que roda 1.300 alvos poderia rodar 30.000 alvos, né? A interface simples e de fácil acesso e manuseio da ferramenta que a gente disponibilizou lá na intranet, tanto para a tropa, que realiza as fiscalizações, quanto para os gestores, para fins de coordenação e controle. Uma coisa também que a gente não falou aqui em momento nenhum, que eu gostaria de mencionar, é o conhecimento que a tropa passou a ter sobre os alvos, né? A gente tinha aqui alguns serviços nossos, por exemplo, que não estavam tão envolvidos em fiscalizações, uma guarnição de radiopatrulha, e a partir da implantação do indicador, nós percebemos que um militar ali da radiopatrulha ele passou a conhecer os infratores que estão atuando ali no setor dele, passou a saber onde ele mora, né, quais as restrições que ele possui, coisa que antes, às vezes, determinado serviço ali do portfólio não era o principal serviço que ele desenvolvia, né? A equipe registra mais ocorrência, às vezes não conhece tanto ali onde o infrator mora, quem quais as restrições e etc. Então, é um aspecto assim que a gente, principalmente da parte da inteligência, a gente considerou que foi muito relevante após a implantação do IAAP. A melhoria na coordenação e controle das fiscalizações, né, que consigo ver quantas estão previstas, quantas foram realizadas, quantas foram com descumprimento, percentual de descumprimento, então, teve essa facilidade na gestão. E, por último, né, essa facilitação do trabalho do analista de inteligência nosso, que tem essa informação já, vamos dizer assim, pronta lá no indicador, né, lá na intranet, e com isso ele já tem ali informações de envolvimento em crimes, de descumprimento de medidas impostas pelo Poder Judiciário e, consequentemente, posteriormente, ele faz, né, ofícios e petições para revogação de benefícios. Então, assim, é bem sintético mesmo, para a gente estar finalizando os benefícios que a gente percebeu, conforme o Evandro já falou, assim, é imensurável o trabalho que foi automatizado, o tempo que a gente tinha para fazer consultas, que foi agora automatizado pelo sistema, foi otimizado, então, assim, a gente não consegue mensurar. Senhores, finalizando a apresentação, né, coloca aqui se o Sargento Evandro, o Capitão Leles quiser fazer algum complemento. Agradecer a oportunidade, né, a gente, assim, agradecer o tempo dos senhores, pela oportunidade que nos deu aqui de estar mostrando essa ferramenta aqui na 7ª região, que a gente implantou na 7ª região. Agradecer ao Tenente Coronel Luizito, Major Martins, Major Felipe, todos os integrantes do CGA, dizer que a gente está à disposição, né, para novos esclarecimentos, qualquer dúvida. O Sargento Evandro está sempre fazendo contato com os senhores aí, né, até em alguns momentos participando de alguns cursos com os senhores. Então, assim, é um militar com conhecimento muito grande, que está à disposição, né, até falando em nome dele aqui, mas está à disposição para sempre auxiliar, né, assim como todos nós aqui. Então, agradecer, senhores, e colocar à disposição para qualquer dúvida. Ô, meu amigo. Desculpa, Gilmar. A gente que agradece pela boa vontade de vocês aí. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, para perguntar? Eu só vou finalizar aqui uma pergunta, tá? Vamos pensar em escalabilidade, essa questão da seleção dos alvos, né? Que a agência tem que fazer no início, é algo que a gente ainda tem que construir para que isso, para as outras unidades, a gente conseguir colocar funcionando tão bem quanto funciona aí. Mas eu queria saber do Evandro se essa parte da consulta na BISP, do CIP,
e reporta o envolvimento dele em ocorrência decorrente da unidade diária onde aconteceu a ocorrência, se isso eu consigo separar e fazer uma implantação primeira dessa parte, para depois a gente partir para essa seleção dos alvos. Como é que está isso aí, Evandro? O que você pensa sobre isso? Ó, o meu sistema aqui, nosso sistema IA, o que ele faz? Ele verifica, né, a reincidência criminal em qualquer lugar do estado. Então, o cara pode estar lá no norte de Minas, né? Até fala o seguinte, que o Brasil, né, a gente tinha que integrar toda a base de dados nacional, né? Então, às vezes o cara está lá em Goiás e a gente não sabe o que o cara está fazendo, né? O cara está lá no norte do país, mas o sistema ele já coleta essa informação e a gente tem esse dado, sim. Qual que foi o município, qual que foi a unidade, né, que ele cometeu o crime, porque muitas das vezes o crime ele não tem fronteira. A gente sabe que Divinópolis a gente tem uma gama aí de alvos aí potenciais muito grande no estado de Minas Gerais, estão dispersos aí, inclusive muitos presídios estão deslocando aí para o sul de Minas, né, Triângulo Mineiro. Então, a gente tem condições, sim, a gente tem esse controle. Major Felipe, só complementando a resposta, talvez uma outra questão aí da pergunta. A gente consegue também colocar o sistema para elencar os alvos com base nos crimes que ele cometeu. Não sei se seria um pouco a pergunta, é a questão de responsabilidade territorial. Por exemplo, a gente consegue colocar lá um critério para que o indivíduo seja alvo nosso, se ele tiver cometido, por exemplo, 3 furtos, em determinado espaço de tempo, independente da localização, né? Mas, logicamente, que isso tem que ter sido feito um RETS com esse crime, né? Que ele cometeu o crime. Então, determinado cidadão, por exemplo, cometeu um furto em Divinópolis, um em Belo Horizonte e um em Betim. Mas ele é residente em Divinópolis, por exemplo. A gente consegue ter essa informação através do sistema e colocar ele como alvo. Assim, a gente não faz isso hoje, mas é possível. Então, não sei se seria um pouco do questionamento, né? Resposta ao questionamento. É mais ou menos por aí, né? A gente fez uma reunião com o pessoal do Ministério Público recente. Nós solicitamos para eles um acesso a uma API do CEU, porque eles queriam que a gente fizesse isso manualmente para o estado inteiro. A gente falou que manualmente não tem jeito. Eu falei, não, me dá uma API que a gente automatiza. Mas a questão que não é nem só a Prodenge, tá? Foi falado aí durante a reunião. Eu falei, se a Prodenge disponibilizar isso na BIS, mas o CEU é um sistema nacional. Então, para qualquer alteração lá, eles reportaram para nós que é bem complexo. Então, nós temos que tentar em como que a gente consegue fazer sem passar por alterações do sistema. Mas a sua resposta atendeu aí. Obrigado. Eu teria só 3 comentários finais. Primeiro é solicitar acesso ao link do Power BI para a gente dar uma fuçada nele. E segundo, é uma pergunta, qual que é o nível de socialização, se é do soldado ao coronel, ou seja, acesso ao BI. E um terceiro, Evandra, é que a gente está num esforço aí tentando montar um Data Lake PM, tá? A BISP, às vezes, ela tem alguns problemas, cai, então a gente está num esforço aí para montar o nosso Data Lake para que as nossas conexões sejam direto no Data Lake da PM. E obrigado. Interessante, seu capitão. Até essa questão, né? Não sei se tem o interesse, né, da instituição de ampliar, né? Se a gente conseguisse, por exemplo, de inserir, né, cadastrar esses indivíduos aí, esses alvos aí do estado inteiro, né, num data lake, né, aí seria mais profissional do que trabalhar numa planilha do Google, né? Para isso a gente precisaria de criar, né, uma interface para cadastrar, né, inserir esse alvo e fazer esse acompanhamento, né? Porque a gente não sabe que para ter um banco de dados, né, de alta disponibilidade,
a gente tem que pagar e tal, a gente não tem esse recurso, então a planilha, ela, devido ao pequeno volume de dados que a gente tem, ela atende satisfatória e muito bem atualmente, né? Porque a gente tem só 6 unidades, a gente tem 200 indivíduos, é uma quantidade de dados muito pequena. Não, eu concordo com você. E se a gente conseguir emplacar esse Data Lake PM, a gente vai ter essa funcionalidade, inclusive de criar, né, a estrutura da modelagem para a própria unidade trabalhar dentro de uma estrutura da CTS. Excelente. O nível de acesso a essa aplicação BI de vocês é todo mundo soldado ao coronel? Todo mundo tem acesso. Até se o senhor Ok, Major Borges quiser mostrar aí, né, abrir na intranet aí, mostrar passo a passo como que acessa o sistema, é bem simples. Tá lá na só ir lá na unidades, né, sétima região, e vai ter acesso ao sistema, a página bacana, inicial. bacana. Gilmar, Muito essa obrigado. questão a gente optou por deixar de livre acesso do soldado ao coronel para estimular, né, a participação da tropa a estar vendo a ficha do indivíduo, onde ele mora, quais são as restrições. Então, o foco é realmente socializar para todos. O seu major, que eu percebo também que assim, é uma política institucional, né? Dar informação lá na ponta da linha. Então, eu particularmente também não sou contra muito a deixar só determinado nível, não. Muito obrigado. Senhor, a gente está à disposição para qualquer questionamento. Mais alguma dúvida, pessoal? Hora é agora. Bom, Senhor, não havendo mais. só lembrar o Santo Evandro, se ele puder compartilhar com a gente o código-fonte, para a gente poder avaliar aqui também e palpitar um pouquinho, tá bom? Sim. A gente vai fazer essa disponibilização. Ok. Pessoal, eu agradeço muito, Evandro, agradeço o pessoal aí da P2 e da P3. Por favor, levem o nosso agradecimento ao chefe de Estado-Maior da sétima região. Eu acho muito engrandecedor, muito iluminador, eu diria, as palavras de vocês. E estamos à disposição aqui no CGA, caso a gente possa ajudá-lo em alguma coisa. Minha continente. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Igualmente aí, sou major, né, a toda a equipe aí do CGA, né, a gente só tem a agradecer aí pelo apoio que a gente tem tido aí dos senhores e precisando da gente também colaborar em alguma coisa, né, que a gente possa contribuir, a gente se encontra aí à disposição dos senhores. Sempre A que gente você precisar, agradece. Evandro, sempre que se você precisasse de criar alguma tabela, alguma coluna na BISP, pode falar com a gente aqui que tem fluído. O Capitão Horta aqui, que geralmente é o nosso usuário root com a Prudential, ele tem conseguido bem rapidamente quase todas as coisas que a gente tem pedido. Se precisar de alguma coisa para os seus projetos aí, pode falar com a gente se a gente puder ajudar. A gente agradece muito, a gente sempre está precisando, sim. Não tem mais, pessoal. Bom dia. Muito Até a obrigado, próxima. gente.